Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez no canal Espaço da Bola para falar de um assunto que eu achei interessante discutir um pouco aqui sobre o futebol brasileiro. Atualmente, a gente sabe que tem uma equipe aqui no Brasil que está se destacando muito entre outras as demais, né? Entre todas as equipes aqui do Brasil, a gente vê que o Flamengo está crescendo demais, né? No cenário nacional, no cenário internacional. Foi campeão brasileiro com folgas, foi campeão da Libertadores também, lá no finalzinho, né? Num jogo ali bem apertado contra o River Plate. Chegou lá no Mundial, não fez feio contra o Liverpool, né? Não conseguiu levar o título, mas também levou o jogo até os minutos finais ali e realmente o Flamengo mostrou sim um bom futebol. Então, o que acontece? Eu quero discutir um pouco aqui do segredo do sucesso da equipe do Flamengo. Não estou aqui para puxar o saco de ninguém, nem bajular ninguém, né? Muito menos a equipe do Flamengo, que eu não sou torcedor inclusive. Mas tem que aplaudir de pé, tem que enaltecer sim todo o trabalho que vem sendo feito na equipe do Flamengo, aí, pelo menos no ano de 2019. Tiveram alguns erros pontuais que eu vou citar aqui também, mas no quesito geral, o Flamengo tem sido um grande sucesso de gestão e também dentro de campo. Queria também convidar vocês a acompanhar nossas redes sociais. A gente está sempre trazendo conteúdo lá também no nosso Instagram, no nosso Facebook e também lá no nosso blog. Eu vou deixar o link para você acompanhar a gente aqui na descrição do vídeo e lá nos comentários para você seguir a gente lá, beleza? Então segue a gente lá no Facebook e no Instagram, por favor, para dar essa forcinha. Se inscreve aqui no canal e deixa o like aqui no vídeo. Então vamos continuar aqui falando do Flamengo. Primeiramente, eu não quero ser oportunista aqui, mas uma coisa que eu sempre pensava, até alguns anos atrás, antes desse crescimento aí do Flamengo, era que o momento em que o Flamengo conseguisse se organizar, né, na sua diretoria, se organizar financeiramente, conseguir organizar seus pagamentos, se livrar de tantas dívidas, diminuir os débitos trabalhistas das equipes, né, com processos, com atrasos, com qualquer outro tipo de coisa que esteja comprometendo o clube financeiramente, o Flamengo ia explodir, ia detonar. Porque o que acontece? O Flamengo é, sem dúvida, o time de maior torcida no Brasil hoje. É um time que, além de conseguir muito dinheiro com sócios, com bilheteria, né, o Flamengo também consegue muito dinheiro com cota de televisão, né, cota de visibilidade, de mídia. E aí eu não quero dizer... E aí eu quero também dizer que não é algo que seja a Globo puxando o saco do Flamengo, querendo dar dinheiro para o Flamengo. Gente, não é isso. Todo mundo sabe que o que dá dinheiro para a televisão é audiência. E o Flamengo, quando joga na televisão, naturalmente dá mais audiência. Então o Flamengo deve sim receber mais do que as outras equipes, mais do que as demais, porque é uma equipe que tem uma quantidade de torcedores muito grande. Quando o Flamengo joga, principalmente nesse ano que estava bem, o Flamengo consegue parar o Brasil para todo mundo assistir, e não só com os seus torcedores, que são a maioria, mas também com os antes. Então o Flamengo tem um poder de mídia muito grande e que atrai as atenções até das pessoas que torcem contra. Então isso traz sim uma vantagem de mídia, de visibilidade para o Flamengo em relação a todas as outras equipes. Eu também não quero entrar no mérito da disparidade, né, de quanto a Globo paga para o Flamengo e quanto paga para as outras equipes menores. Por exemplo, as equipes que subiram da Série B para a Série A, né, recebem uma cota muito menor, se não me engano é 20 vezes menor, é algo nessa ordem de grandeza, por aí, né? Então, esse é um quesito que eu não vou discutir aqui agora, mas naturalmente o Flamengo tem uma cota maior do que as outras equipes. O Flamengo move uma quantidade maior de pessoas e com o dinheiro da visibilidade que o Flamengo pode ter, realmente, para mim, era uma equipe que, quando se organizasse, ia ser a equipe a ser batida e hoje isso está sendo provado agora. E vamos começar agora falando um pouco do ano de 2019 do Flamengo, né? Como é que o Flamengo conseguiu montar essa seleção, né? Esse grande apanhado de estrelas aí, né, que o Flamengo tem, tanto é que foi... na seleção do Brasileirão tiveram 9 jogadores do Flamengo, apenas 2 não eram do Flamengo, né? Na seleção do campeonato. Na bola de prata da ESPN, a grande maioria foi do Flamengo também. Então o Flamengo individualmente também tem muitos bons jogadores. E isso ajuda também dentro de campo, né? Mas por que o Flamengo conseguiu fazer essas contratações milionárias? O que acontece é que o Flamengo primeiro se organizou fora de campo, né? Quando entrou o Eduardo Bandeira de Melo, ele começou a mudar um pouco a gestão da equipe do Flamengo. E ele pode não ser um bom entendedor de futebol, ele
talvez ele não seja o cara mais correto para tocar o time, né? O time dentro de campo. É por isso que existe o departamento de futebol, pessoas que devem ser contratadas para poder tocar o futebol, como hoje há também no Flamengo, né? Mas o Bandeira de Melo teve um papel importante no Flamengo atual. Ele ajeitou o time lá estruturalmente e o time hoje consegue fazer os investimentos no campo que precisa fazer. O grande erro dele era não ter um departamento de futebol qualificado e acabava fazendo algumas escolhas ruins, não conseguia disputar os títulos, né? Mas conseguiu colocar novamente o Flamengo em condições de fazer investimentos. E hoje o Flamengo fez desde o começo do ano. Qual dos caras que veio no começo do ano não é titular hoje no Flamengo? O Flamengo trouxe o Gabigol, trouxe o Arrascaeta, trouxe o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, esses aí no começo do ano, né? E depois, lá pra metade do ano, trouxe também o Rafinha, trouxe o Felipe Luiz, o Gerson. Então, realmente, o Flamengo hoje teve um percentual de acerto de contratações muito grande. Conseguiu ir lá e pontualmente trazer as feras mesmo, os grandes jogadores. Um dos grandes erros, né, no começo da temporada foi a contratação do Abel Braga, que no momento eu até entendi, apesar de saber que o Abel não vinha fazendo bons trabalhos, né? Eu acho que o que tinha na cabeça dos dirigentes era trazer um cara com histórico, com peso, com nome, para poder chegar e botar moral no vestiário. Para que os jogadores chegassem lá e não ficassem com um biquinho, né? Com o queixo empinado para cima. Chegar um treinador lá que entrasse no vestiário, todo mundo se sentasse e escutasse o que ele tinha a falar. E obedecesse, né? Porque o Abel tem nome, peso, para poder fazer isso, chegar no vestiário e dominar o vestiário. Ele sabe fazer isso. O grande problema é que dentro de campo ele também não conseguiu fazer um bom trabalho. Ele ganhou o Campeonato Carioca, mas teve algumas dificuldades ali no caminho. O time não conseguia jogar tão bem quanto está jogando hoje. E também porque ele não conseguiu encaixar Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta no mesmo time, né? Ele nem sequer tentou fazer uma escalação com esses 4 caras e que são os 4 titulares hoje da equipe do Flamengo. Depois que o Abel Braga saiu, aí foi outro acerto da diretoria que foi atrás do Jorge Jesus, né? O português chegou aqui, o Mister, e conseguiu montar um sistema de jogo muito envolvente para a equipe do Flamengo. E que bom que eles tiveram paciência, porque no começo, né, ele levou até aquela pisa do Bahia, lá em Salvador, mas os caras mantiveram a tranquilidade e apostaram no trabalho dele, e ele hoje é o melhor técnico atualmente no Brasil. Estão chegando outros treinadores de fora também agora no Brasil, mas eles ainda não apresentaram o seu trabalho ainda, certo? Então vamos esperar o campeonato rolar para poder fazer a comparação. Mas do ano passado foi para mim o melhor técnico aí em atuação no Brasil. E também aí foi fazer aquelas contratações pontuais, né? Trouxe o Gerson, trouxe o Pablo Mari, trouxe o Rafinha, o Felipe Luiz e acertou a equipe do Flamengo mais ainda. Então o time hoje do Flamengo conseguiu se estruturar fora de campo porque se acertou fora dele primeiramente. E eu acho que o grande segredo é esse. O grande mal da maioria das equipes no Brasil hoje é que não tem um clube bem estruturado fora de campo e que possa dar respaldo para o trabalho de dentro de campo. Olhem o Cruzeiro, por um exemplo, o time afundado em dívidas, atolado em dívida, deve chegar a R$1 bilhão em dívidas, rebaixado, exatamente porque fora de campo era uma bagunça. Ganhava campeonatos a equipe do Cruzeiro, ganhava, mas era a banda voou, fora do campo o time estava completamente destruído. E quando a conta chegou, e chegou com força, eles conseguiam varrer tudo para baixo do tapete, mas no momento a coisa explodiu, né? E aí pegou de jeito e afundou o Cruzeiro, mas também não estou aqui para falar do Cruzeiro, vamos continuar falando do Flamengo, para citar também uma situação em que eu acho que o Flamengo não é perfeito, também, né, fora de campo, parece que, do jeito que eu falei aqui, parece que o Flamengo é perfeito, né, não erra em nada. Falando aí um pouco da direção. Então, né, existe, sim, uma certa rixa por causa de politicagem, talvez, lá dentro do Flamengo. Não estou dentro do clube, estou a par disso um pouco, né, mais ou menos, mas vou dar a minha opinião rapidamente sobre isso. A demissão do Pelaipe, que era um dos caras lá dentro da equipe do Flamengo, que era um dos grandes aliados do Marcos Braz, né, que faz parte da diretoria de futebol, né, que cuida do futebol. E ele foi responsável por uma grande parte das contratações do Flamengo, né, se não foram todas, eu acho. Né. Não sei muito dos bastidores do Flamengo, mas o Marcos Braz realmente é o grande nome que faz parte lá das negociações. Né. Então,
é um dos caras que cuida do futebol do Flamengo e vem fazendo um trabalho muito bom também, claro, né? Agora está muito mais do que evidente, mas partiu de outra parte da diretoria a demissão do Pelaipe, que era um grande aliado do Marcos Braz, né? E o que me parece lá dentro é que não existe um certo entendimento político de algumas das partes. Eles tentam manter isso um pouco fora, né, dos holofotes, tentam que isso não interfira no ambiente do clube, no ambiente do futebol, mas mostra também um exemplo de que a politicagem está presente em todos os clubes. Me pareceu isso, né, uma decisão muito mais política do que técnica. Algo do tipo, você está bem aqui no clube, mas a gente não se entende, então sai. Eu vou trazer uma pessoa que goste mais de mim, que eu gosto mais dessa pessoa, que a gente se dê melhor. Mesmo que seja pior para o clube, às vezes acontece sim disso acontecer, pelo puro prazer de ter o poder e de acabar com seus opositores. Então assim, só quis citar esse exemplo aí por alto para mostrar também que o Flamengo não é perfeito, como também não acertou no quesito Abel Braga, né, no começo do ano, mas também fica aqui meus grandes parabéns à nação rubro-negra, a todos que fazem o Flamengo hoje em dia, e que o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe se o Flamengo vai conseguir manter esse padrão nesse ano de 2020, se o Flamengo vai continuar arrastando tudo, sabe sequer se o Jorge Jesus vai ficar, né? Então vamos ver o que acontece daqui pra frente, tem muita coisa ainda pra acontecer, muito futebol pra rolar, e é isso. No campo é 11 contra 11 e o Flamengo tem que correr atrás aí para manter essa hegemonia, digamos, no futebol brasileiro, né? Hegemonia, aliás, pode se chamar de hegemonia? Um ano que ganhou o Brasileirão, Campeonato Carioca e Libertadores já é hegemonia? Conta isso pra gente também aqui nos comentários, beleza? Quero saber a opinião de vocês aí. Um grande abraço a todos, gente, e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais, hein?